Agora, essa parte que eu vou discutir com vocês é sobre termo, vou entrar também na parte de óptica e vou falar para vocês também sobre mecânica, tá? E um pouco de ondulatória também, certo? Beleza? Vamos lá então. Olha só, nós temos aqui o seguinte, transmissão de calor. É muito cobrado no Enem isso, tá? Eles gostam muito de trabalhar sobre isso. O que nós temos que pensar? Primeiro eu tenho que saber o que é calor. O que é calor? Bom, calor, quando o corpo tem uma grande temperatura, eu posso dizer que ele tem calor? Não, não posso dizer isso. Porque calor, a definição de calor não é o corpo tem maior temperatura, tem calor. Está errado. Um corpo por si só, ele não pode ser dito que ele tem calor, certo? Só o corpo por si só. Eu tenho que pensar de que maneira no calor. Calor é o seguinte, calor é o nome que é dado à transferência, à transmissão de energia térmica de um corpo para outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Pode ser corpo, pode ser uma substância, tá? Transferindo de um para o outro. Então, a transferência que tem de energia térmica de um corpo para o outro, ou de uma substância para um corpo, ou de um corpo para uma substância, tá? Essa transferência de energia térmica de um corpo para o outro, o nome dado a essa transferência nós chamamos de calor, tá certo? Então, o calor é o nome dado à transferência que tem dessa energia térmica. Esse é o significado correto de calor. Então, eu não posso dizer que um corpo por si só ele tem calor. Ele pode sentir. Você não pode dizer assim, eu tenho calor. Não, é errado. Eu sinto calor, eu sinto frio. Quando que eu sinto calor? Eu sinto calor quando eu não estou perdendo energia térmica para o ambiente. Está difícil de eu perder. Então, eu sinto o quê? Calor. E quando que eu sinto frio? Eu sinto frio quando eu estou perdendo energia térmica para o ambiente muito rápido. Tudo bem? Tá. Mais uma coisa que ainda é importante. Um excelente regulador térmico do seu corpo, o que é? Suor. Quando você soa, o que vai acontecer? Aquele líquido fica em contato com a sua pele, ele absorve o calor da sua pele para poder evaporar. Então, ele retira a energia térmica da sua pele para evaporar, não é isso? Quando ele retira a energia térmica da sua pele para poder evaporar, então dá uma sensação de estar melhor no ambiente. Como você facilita isso? Se você estiver próximo a um ventilador, vai ser mais rápido isso, não vai? Por quê? Vai ter mais circulação de ar, então vai absorver o calor da sua pele e vai sair. Absorver o calor da sua pele e vai sair, não é isso? Então você perde energia térmica mais rápido no ambiente, você sente um pouco de frio. A mesma coisa acontece quando você está na praia. Tá, caiu uma questão no Enem que falava o seguinte, uma garrafa, né, de barro, lá tal, por que ela mantém a água uma temperatura mais agradável para você tomar ela? Porque é o seguinte, ela fica molhada em volta, não é isso? E aquele fato dela ficar meio úmido, aquela garrafa de barro, aí vai acontecer o quê? Aquela água que está ali, ela vai absorver energia térmica e vai evaporar. Quando ela absorve a energia térmica e evapora, então a temperatura daquela água no interior ali vai ficando uma temperatura agradável, uma temperatura ambiente, então ela não esquenta. É mais difícil dela esquentar, tá certo? É por isso que o pessoal usa daí, tá bom? Tá bom? Continuando. Agora a transmissão de calor, ela pode ocorrer de que maneira? Convecção, radiação térmica e condução térmica. Beleza. O que acontece na convecção? A convecção ocorre devido ao quê? À densidade. Como assim a densidade, professor? É assim. A densidade vai fazer o quê? Onde o mais denso desce e o menos denso sobe, não é isso? Mais denso desce, menos denso sobe. Opa, mas para ocorrer isso, tem como ocorrer no vácuo? Não. Não ocorre no vácuo. Então eu já posso pensar que não ocorre no vácuo. Outra coisa importante, ocorre onde? Nos meios fluidos. Professor, o que seriam meios fluidos? Seria o quê? O gás, né, o vapor, né, no caso, e também ocorre onde? Nos meios líquidos, tá bom? Então, no meio gasoso e no vapor, e no líquido, tá certo? Tá, continuando. Então, ocorre devido ao quê? Diferença de densidade. O mais denso desce e o menos denso sobe, tá bom? Então, isso aqui vai formar o quê? O responsável pelas brisas marítimas, tá? Os ventos. Então, vai acontecer aqui, tá certo? Na geografia, vocês vão falar o quê? Que quando está quente, ele sobe, não é isso? O solo está quente, o ar em contato sobe, não é isso? E o ar que está frio desce, vai lá em contato com o solo, sobe de novo, não é isso? Tá. Na geografia, vocês falam muito de diferença de pressão, não é? Devido ao vento. Então, é a mesma coisa na física. Mas só que a física fala muito em diferença de densidade. Mas é a mesma coisa, tá certo? Não mudou nada. Onde está menos denso, a pressão é menor.
tá? Continuando. Então, não ocorre no vácuo, precisa de presença de matéria, isso ocorre nos meios fluidos. Radiação térmica. A radiação térmica, ela já pode acontecer onde? Já pode ocorrer no vácuo. É a única que ocorre no vácuo, tá? Ela pode ocorrer, então, tanto na presença quanto na ausência de matéria, tá bom? Então, a radiação térmica, ela pode ocorrer de várias maneiras. É o tipo de transmissão que ocorre quando vem energia, tá, do Sol para a Terra. Está vindo através de radiação térmica, tá certo? Então, é um exemplo disso acontecendo. Agora, quando eu vou falar de condução térmica, que eu tenho que tomar bastante cuidado nessa parte aqui. A condução térmica ocorre no vácuo? Não, não ocorre no vácuo. Beleza. Outra coisa importante da condução térmica. Ela ocorre principalmente nos meios sólidos, tá certo? Professor, ocorre nos líquidos gasosos? Sim, mas principalmente onde? Nos sólidos. Agora uma coisa bastante importante aqui, que eu vou frisar bastante isso aqui, é o quê? Um negócio chamado de fluxo de calor. Dentro da condução térmica tem um negócio chamado de fluxo de calor, que é extremamente importante. Então, por exemplo, se eu pensar no fluxo de calor, eu vou chamar de Φ. Mas poderia ser chamado de potência térmica também, tá? Vou chamar de Φ, que é mais comum os livros textos usarem assim. Então, eu tenho que a potência térmica, fluxo. Eu posso pensar que é a potência dividido pelo intervalo de tempo. Poderia pensar assim. Então, a potência que está sendo emitida uma luz num certo intervalo de tempo. Certo? Por exemplo, o calor lá do fogão. Potência dividido pelo intervalo de tempo. Mas só que uma forma muito usada, principalmente para o conceito, que o pessoal faz muito, é o quê? Colocar o K, o A e o ΔT. Tá? Ou Δθ, às vezes o pessoal chama. Dividido pela espessura. Professor, o que é isso? Isso aqui é chamado de condutividade térmica. Certo? Condutividade térmica. Quem que é o A? O A é a área de contato. Área de contato. E quem que é o ΔT? É quem? É a diferença de temperatura. Certo? É a diferença de temperatura. E quem que é o E, professor? O E é a espessura. Tá, o que acontece? Seguinte, condutividade ou condutibilidade, tá? Pode ser. Condutividade depende do material do qual é feito. Por exemplo, quando você pega e coloca a mão numa maçaneta da porta e você coloca a mão na porta, a sensação térmica que você tem, é que a maçaneta, por ser de metal, ela tem uma temperatura menor. E quando você coloca na parte de madeira, você tem a sensação que está com temperatura maior do que a maçaneta. Não é isso que acontece? Coloca na maçaneta e colocou na porta. Parece que as temperaturas são diferentes. Mas só que os dois estão com a mesma temperatura, porque na natureza tudo tende a estar com a mesma temperatura, não é isso? Se os dois estão com a mesma temperatura, o que acontece? Quando você coloca a mão em um, por que parece que está frio então? Que está com temperatura menor? Sabe por que acontece isso? Porque um metal é o melhor condutor térmico. Ou seja, quando você coloca a mão, como a sua temperatura é maior do que a temperatura da maçaneta, então você perde energia térmica mais rápido para a maçaneta do que quando você pega e coloca na porta. Quando você coloca a mão na porta, você perde energia térmica mais lentamente. Então, a maçaneta é melhor condutor térmico do que quem? Do que a porta. Outro exemplo, quando está um dia frio e você pisa descalço num piso, lá por exemplo, no banheiro você pisou lá no piso ali, né? Aí o que vai acontecer? Você vai perder energia térmica bem rápido. Quando você coloca o seu pé no tapete, você perde mais lentamente. Então você tem a sensação térmica que a temperatura do piso é menor que a temperatura do tapete. Na realidade é o quê? O piso é o melhor condutor térmico do que o pano que está ali, o tapete. Ou seja, o piso rouba mais rápido o calor do seu corpo, tá certo? Então é isso aí, condutividade térmica. Um outro exemplo ainda importante, tá? Quando você pega e vai dormir mais cedo, e daí você fala assim, vou jogar um cobertor sobre a cama para aquecer a cama. Verdade isso? Não. Porque o cobertor não aquece a cama. O cobertor é um bom isolante térmico. Por quê? Porque tem muito ar. E o ar é um excelente isolante térmico, tá certo? Então, entre toda a formação dele lá, o edredom, por exemplo, tem uma camada de ar bem grande que fica presa ali dentro. Aquela camada de ar que fica preso é um bom isolante térmico. Então, ele, no caso, ele vai ser só um isolante, ele não vai aquecer. Ele isola.
É igual quando você pega e coloca uma comida quente dentro do isopor, ele mantém quente por mais tempo. E quando você coloca alguma coisa gelada, ele mantém gelado por mais tempo. Porque ele é um bom isolante térmico, tá certo? O ar é um excelente isolante térmico. Porque o isopor é bom? Porque tem muito ar, tá certo? Tijolo também vai ter sempre o ar ali dentro, por isso que controla a temperatura da casa. Tá, mas voltando lá. Então, condutividade térmica seria isso. Quem que é o ar? O ar é a área de contato. Por exemplo, se você pegar aí na sua casa e colocar a ponta do seu dedo sobre a mesa que você está aí, pega e coloca a ponta do dedo, você quase não perde calor. Apesar da temperatura sua ser maior que o ambiente, tá? Então você coloca ali, você quase não perde. Mas se você colocar a mão inteira, você vai perceber que a temperatura parece que está menor do que quando colocou só a ponta do dedo. Por que que acontece isso? Porque quando você coloca a mão inteira, você aumentou a área de contato. Aumentando a área de contato, você perde energia térmica mais rápido, ou seja, vai ter transferência de energia térmica, vai ter calor. Então você perdeu mais rápido, porque aumentou a área de contato. Quando está frio, você fica encolhido para diminuir a área de contato. Quando está calor, você fica mais espalhado para aumentar a área de contato e perder energia térmica mais rápido. Diferença de temperatura. Se não houver diferença de temperatura, não tem fluxo de calor. Tá? Se não houver diferença de temperatura, nem existe o fluxo de calor. Porque lembra, para ter calor tem que ter diferença de temperatura. E o E é o quê? É a espessura. Quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor. Quanto mais espesso, então, mais grosso, a transferência de energia térmica ali vai ser menor. Por exemplo, uma caixa de isopor fina e uma caixa de isopor grossa, qual que mantém por mais tempo? A grossa, né? Então, por quê? Ele é o melhor isolante, porque tem maior espessura. Tudo bem? Então, isso aqui é o fluxo de calor que está dentro de condução térmica. Agora vamos para outra parte. Vamos discutir um pouco aqui de óptica. O que nós temos? Nós temos essa formulazinha que diz o quê? Isso aqui é chamado de índice de refração. Aqui é a velocidade da luz no vácuo, que é chamado de C. E aqui o V é a velocidade da luz no meio, tá certo? O V aqui, velocidade da luz que está se propagando. Comprimento de onda, é o lambda, tá? E o F é a frequência. Então, velocidade, comprimento de onda, frequência, índice de refração, não tem unidade, é adimensional, sem unidade. Velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no meio. Tá. Deixa eu fazer um comentário que é bastante importante aqui. Eu tenho o seguinte, o que é, afinal de contas, índice de refração? A ideia é a seguinte, ó. Todo meio tem a velocidade menor do que a velocidade da luz no vácuo, ou seja, a maior velocidade que a luz tem é quando ela está no vácuo. E quanto que é a velocidade da luz no vácuo? O C é 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, é a maior velocidade, tá? Não existe nenhuma velocidade maior que essa. Então, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Vamos imaginar, por um acaso, que eu tenho um meio que a velocidade é 1,5 vezes 10 a oitava metro por segundo. Por quê? Eu quero comentar uma teoria com vocês, é muito importante essa teoria. O N, quem que é o N? O N é igual a C sobre V, não é? Já vou colocar o valor do C. Quanto que é o C? 3 vezes 10 a oitava dividido por V. Quanto que é o V? O V é 1,5 vezes 10 a oitava. 1,5 vezes 10 a oitava. Cancelei esse com esse. Quanto deu o N aqui? Ah, o N deu 2, professor. Tá certo? O N deu 2. Tá, deixa eu fazer o comentário agora que é importante para vocês. Concorda que esse valor e esse valor, esse aqui é 2 vezes maior que esse? Perceberam? 2 vezes maior que esse, não é? Tá. O que diz índice de refração? Índice de refração está dizendo para vocês o seguinte, quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz naquele meio. De novo, índice de refração está dizendo para vocês quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz daquele meio. É isso que está dizendo. Ou seja, nesse caso, a velocidade da luz no vácuo é 2 vezes maior que a velocidade da luz naquele meio. Entenderam? Se tivesse dado 1,4, eu ia dizer o que para vocês? Que a velocidade da luz no vácuo é 1,4 vezes maior do que a velocidade da luz no meio. Tudo bem? O índice de refração, sempre, sempre, sempre. Como o número que está aqui em cima é sempre maior do que o que está aí embaixo, o índice de refração é sempre o quê? Ele é maior ou igual a 1. Quando que o índice de refração vai ser igual a 1, professor? No vácuo. Por quê? No vácuo, quanto que é a velocidade da luz no meio? C. C por C dá 1. E quanto que é no ar? Aproximadamente 1. Tudo bem? É bem próximo ao valor 1. Agora essa formulazinha aqui. V igual a lambda F. Tá. No vácuo, todas as cores de luz têm a mesma velocidade. Qualquer onda eletromagnética tem a mesma velocidade no vácuo. E qual é a velocidade? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, toda onda eletromagnética tem essa velocidade. Beleza. Se a velocidade é sempre igual no vácuo, aí o que acontece? C, vou chamar de C, igual a lambda F, correto? Tá. O que a gente pode pensar? Se o C igual a lambda F,
O que acontece? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, não é isso? Se aumentou a frequência, diminuiu o comprimento de onda, tá certo? São inversamente o quê? Proporcionais. Maior a frequência, menor o comprimento de onda. Inversamente proporcionais. E todos têm a mesma velocidade no vácuo. Aqui eu estou mostrando para vocês uma radiação chegando, tá? Essa radiação que está chegando aqui, vai lamber ferida, tá? Importante. Certo? Então vamos lá. O que nós temos? Eu estou vindo uma luz branca que vai incidir aqui. A luz branca, ela é o quê? Policromática. Policromática. Ela é formada por mais de uma cor de luz. Certo? Quais são as cores monocromáticas? As cores monocromáticas são vermelho, verde e azul. Tá? Em inglês, vermelho, verde e azul, RGB. Tá? Essas são as 3 cores primárias de luz. Tá? Os cones do olho humano, tá? RGB. Eles vão conseguir entender somente essas 3, são cones para o vermelho, nós temos cones para o verde e cones para o azul. Tá certo? Então seria isso aqui, vermelho, verde e azul. Se eu juntar as 3, dá a cor de luz branca. E a luz branca é uma luz policromática. Aí o que acontece? Essa luz branca está chegando aqui. Vamos imaginar que essa luz branca que está chegando aqui, ela vai começar a se decompor. Imagina que seja uma branco meio amarelada, que é do Sol. Aí quando ela chega aqui, ela é formada por mais de uma cor de luz, não é? Quando ela passa por um prisma, o que acontece com o prisma? Olha só, aqui eu tenho o índice de refração do ar. Aqui eu tenho o índice de refração do prisma. E aqui eu tenho o índice de refração do ar. A velocidade que a luz propaga aqui, aqui e aqui é diferente. A velocidade aqui é maior, aqui diminui e aqui é maior. Certo? Maior, menor a velocidade aqui e aqui é maior de novo. Porque o índice de refração aqui é maior. E são inversamente proporcionais. Maior índice de refração, menor velocidade. Certo? Maior índice de refração, menor velocidade. Mas eu vou mostrar isso ali. Tá. Extremamente importante aqui. O que acontece? Cada cor de luz tem uma velocidade diferente. Por isso que cada cor de luz vai ter uma velocidade, vai ter um desvio diferente. Por isso que vai formar aquelas cores tipo do arco-íris. Tá bom? E quais são as cores? Quais são a ordem? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Certo? Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá bom? Tudo em inglês. Aqui é índigo, tá certo? Violet, né? Aqui no caso, blue, green, yellow, né? Orange, red, né? Então nós temos essas cores aqui todas em inglês. Então se você colocar assim vai ficar exatamente na ordem correta. E como você grava isso? Roy G. Biv, tá bom? Roy G. Biv. Aí você vai ter já a ordem correta. Aí o que você tem que saber? Seguinte, quem é que sofreu maior desvio? Ó, vermelho, o violeta, qual que desviou mais? Era para ter ido reto aqui, não era para ter ido reto? Mas só que ao invés de reto, sofreu desvio. E quem desviou mais? Foi o violeta. Então o maior desvio foi por violeta, não foi? Então quanto mais para baixo, maior o desvio. A cor violeta é que sofre maior desvio. Certo? Beleza, colocamos maior desvio. Índice de refração. Quem tem maior índice de refração? Isso eu estou pensando no índice de refração, eles passando aqui no vidro. Para quem dentro do vidro, aqui que é o prisma, tem maior índice de refração? Quem que é? Maior índice de refração é para qual? É para o violeta, certo? Maior índice de refração é para o violeta, aquele que sofreu maior desvio, tá bom? Continuando, frequência. Quem tem maior frequência é aquele que tem maior energia. Eu acho interessante vocês lembrarem assim, ó, olha só. Você sempre ouviu falar, você tem que se proteger da radiação ultravioleta ou do infravermelho? Do ultravioleta, não é? Então, se você tem que se proteger da radiação ultravioleta é porque ela tem mais energia, certo? Então, o que acontece? Aquela que tem maior energia é quem? É o violeta. Então, maior energia, violeta. E maior energia, maior frequência. Por quê? Tem uma formulazinha que diz que E igual HF. Essa energia é energia chamada de energia de Planck. O que acontece? Quanto maior a frequência, maior a energia. Maior frequência, maior energia. Tudo bem? Agora, o que acontece? Então, vocês sabem que quanto mais para cá, maior desvio, maior índice de refração, maior frequência e maior energia. Índice de refração, lembrando que é a letra N, tá? Tá bom? O índice de refração aqui, então, seria isso. Agora, o que aumenta para lá? O que seria maior, por exemplo, o vermelho? A velocidade. Quem propaga com maior velocidade no interior do prisma é quem? É o vermelho. Tá bom? Maior velocidade
é o vermelho, isso no interior do prisma. Agora uma coisa extremamente importante, V igual a lambda F, não é? Vai lamber ferida? Tá, o que nós temos? A velocidade que está propagando. No interior do prisma, cada cor de luz tem uma velocidade diferente. No interior do prisma, cada cor de luz tem uma velocidade diferente. No vácuo, todos têm a mesma velocidade. Mas no interior do prisma, quem tem maior velocidade é o vermelho, tá bom? O vermelho tem maior velocidade. Tá, agora vamos pensar o seguinte. Então a velocidade pode mudar, não pode? Quando muda o meio? Pode. Beleza. O que nós temos? A velocidade muda. O que muda do outro lado? Isso aqui mudou. O que muda do outro lado é o comprimento de onda. O comprimento de onda pode mudar. Frequência nunca muda, tá? Isso nunca muda. A frequência, depois que sai da fonte, não muda mais a frequência. Então, por exemplo, a frequência quando passa pelo vidro, quando passa pelo vácuo, quando passa pelo ar, ou quando passa por qualquer lugar, vai continuar tendo a mesma frequência. É a frequência que define a cor que é, tá certo? É a frequência que vai definir que cor que é, tá? Isso aqui, depois que sai da fonte, a frequência não altera. Não altera, tá certo? Então eu escrevi aqui para vocês que ele não altera. Extremamente importante isso aqui, tá? Então, isso aqui é uma ideia para vocês, nós continuamos no próximo. Galera, continuando então, o que nós temos? Seguinte, olha só, isso aqui para a prova de vocês é extremamente importante, tá? O que você tem que saber? Que sempre que você tem um material condutor e você varia o fluxo magnético no interior dele, você vai criar nesse material condutor uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, no caso, induzida. Professor, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que aqui é uma espira, tá? Aqui é uma espira, que tem uma determinada resistência. Todo material tem uma certa resistência, né? Ele oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica. É isso. Aí o que vai acontecer? Aí eu peguei isso aqui, um exemplo, um ímã, tá? E eu coloquei o ímã próximo. Tem aqui, então, esse material condutor e eu tenho um ímã aqui próximo. Se eu deixar ele parado, vai gerar corrente elétrica aqui? Não, não vai gerar corrente elétrica. Por quê? Eu estou variando o fluxo magnético? Não. O fluxo magnético que eu tenho aqui no interior desse material aqui, condutor, não variou. Se não variou, não tem corrente elétrica sendo criada ali. Não gera nenhuma corrente elétrica induzida. Beleza. Agora imagina que eu pego esse ímã e aproximo ele. Quando eu aproximar esse ímã, aí varia o fluxo magnético ali, não varia? Se variar o fluxo magnético no interior do material condutor, ele vai criar uma corrente elétrica induzida. E agora se eu aproximar e parar, vai ter corrente ainda? Não, vai parar, né? Agora se eu pego esse material e afasto, se eu afastar, variou de novo. Se eu variar o fluxo magnético aqui, o que vai acontecer? Vai criar corrente elétrica de novo. E o que tem de interessante? Quando eu aproximo, vai ter corrente elétrica num sentido. E quando eu afasto, uma corrente elétrica num outro sentido. Tudo bem? Então, aproximou, corrente elétrica num sentido, afastou, corrente elétrica em outro sentido. A variação do fluxo magnético aqui cria uma corrente elétrica. Quando fica parado, não cria nada. Tá certo? Beleza. Qual a ideia que você tem que lembrar também? Toda carga, tá, em movimento, qualquer carga em movimento, um elétron em movimento, gera ao seu redor um campo magnético. Toda carga em movimento gera ao seu redor um campo magnético. Agora, e o campo magnético? Ele vai gerar também uma corrente? Porque se corrente elétrica, imagina um fio agora que tem cargas em movimento. Se a corrente elétrica gera um campo magnético, será que um campo magnético, ele gera também uma corrente elétrica? Entenderam a ideia? Gera. Aqui é um exemplo. Por quê? A variação do fluxo, não é só o campo magnético, a variação do fluxo magnético cria uma corrente elétrica. Então, tanto a variação do fluxo magnético cria uma corrente elétrica, quanto a corrente elétrica, ela cria um campo magnético, tá bom? Certinho? Beleza. Continuando. O que você tem que entender daqui, então? Que a variação do fluxo magnético cria uma corrente elétrica induzida num material condutor. Tá. Agora, qual é a importância disso? É para vocês entenderem bem essa parte aqui. Que é o quê? Aqui eu simulei uma ideia, um desenho aqui bem simples, tá? Do que? Eu tenho aqui um material, por exemplo, um rotor. Tá certo? O que eu tenho que fazer com esse rotor? Eu tenho que fazer girar. Tenho que fazer girar de qualquer jeito. Como que ele vai girar? Não importa. Mas o porquê que eu quero girar essa peça? Eu quero girar essa peça porque nele, eu coloquei aqui para vocês como se tivesse o quê? Um ímã preso a ele. Concordam comigo? Se eu girar isso aqui, o que vai acontecer? Quando eu giro essa peça,
o que vai girar junto? O ímã. Girando junto o ímã, ele vai fazer o quê? Se eu tiver um material condutor aqui e aqui, vocês concordam que vai variar o fluxo magnético? E se eu variar o fluxo magnético aqui, o que vai acontecer? Vai criar o quê? Corrente elétrica, não é isso? Então, de novo, se eu giro o rotor, se eu arrumo um jeito de girar ele, ao girar esse rotor, vai estar girando esse ímã. Girando esse ímã, ele faz o quê? Ele varia o fluxo magnético nesses condutores. Ao variar o fluxo magnético desses condutores, ele gera uma corrente elétrica induzida, certo? Essa corrente que é gerada, ela é alternada. Porque é como se fosse aproximando e afastando, aproximando e afastando. Então ele vai gerar uma corrente elétrica alternada, então, nesse caso. Tudo bem? Professor, eu poderia, por um acaso, colocar as espiras aqui, e aí ele gira, e quem está aqui são os ímãs ao lado? Sim, pode. Eu coloquei um exemplo só. Qual é a ideia? Eu tenho que arrumar alguma maneira de variar o fluxo magnético no material condutor, para daí gerar corrente elétrica, tá certo? É isso que eu quero fazer. Tá. Agora, como que eu vou fazer para girar isso aqui? Tem N maneiras. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Eu vou falar desses casos aqui para vocês. Usina hidrelétrica, termoelétrica e nuclear. Vou falar desses três primeiro aqui para vocês. Olha só a ideia. A água cai de uma altura bem grande na hidrelétrica, não é? E ao cair daquela altura bem grande, ela vai fazer o quê? Ela vai bater nas pás da turbina. Quando bate nas pás da turbina, o que vai acontecer? Gira o rotor. Opa, girou o rotor, o que faz? Vai variar o fluxo magnético no material condutor, que vai gerar corrente elétrica. Então, olha só, a energia potencial gravitacional da água, ela vai caindo, vai se transformando em energia cinética, não é isso? Quando ela bate nas pás, vai ter uma energia mecânica de rotação aqui. Essa energia mecânica de rotação vai fazer variar o fluxo magnético aqui. E a variação do fluxo magnético vai gerar energia elétrica, certo? Então, a energia não pode ser destruída, lembra? Só pode ser o quê? Transformada. Então, a energia potencial gravitacional e energia cinética de rotação, energia elétrica. E vai. Certo? Continuando. Outra maneira também de acontecer isso é o quê? Através de uma usina termoelétrica. Qual a ideia da usina termoelétrica? Eu coloco água, tá, num local, num reservatório, e essa água vai ser aquecida. Então, eu tenho água aqui, certo? E eu vou arrumar uma maneira de aquecer ela. Carvão, por exemplo. O cara pegou, colocou carvão aqui e começou a aquecer a água. Essa água está presa dentro de um recipiente. E essa água que está presa aqui dentro do recipiente, ela vai sendo aquecida, aquecida. Aí, conforme ela vai sendo aquecida, vai aumentando a temperatura até o momento que começa a entrar em ebulição. E aí, quando começa a entrar a ebulição, como o ambiente está fechado, a temperatura chega a mais de 100 graus Celsius. Bem mais, absurdamente mais, tá? O absurdamente também não é tanto assim, tá? Em torno de 300, 200 e poucos graus Celsius, às vezes 300. Né? E aí vai virando vapor. Aí virando vapor, ele vai vir para cá, não vai? E esse vapor, quando ele vem para cá, ele vai bater onde? Ele vai bater num negócio igualzinho a esse, umas pás. Quando bate nessas pás, é claro que está de um jeito diferente. Ou pode colocar batendo daqui, ó. Quando ele bate daqui, ele faz esse negócio girar, não faz? Fazendo esse rotor girar, opa, o que aconteceu? Girou aqui também, opa, criou corrente elétrica. E o que ele fez para isso? Ele usou carvão. Qual é o problema? Que no caso do carvão, aí ele vai ter que fazer o quê? Tá tendo um monte de emissão de CO2 aí na natureza, não é? Então tá emitindo um monte de coisinha aí. Já na usina hidroelétrica, não, a água, né, não vai contaminar em nada. O problema é o represamento, né, do local. É isso que ele vai ter que fazer. Aí tá, beleza. Aqui é um exemplo disso aqui acontecendo. Agora um outro exemplo é a usina nuclear. Vou falar um pouco agora da usina nuclear, o que acontece? Na usina nuclear, eu coloco bastões, por exemplo, de urânio aqui dentro. Tá? Eu coloco urânio radioativo. Esse urânio radioativo, como ele está em contato com a água, ele pega o urânio 235. Por exemplo, tem 92 de próton e 235 de massa, certo? Esse urânio ele é radioativo. O que vai acontecer com esse urânio? Esse urânio ele vai começar a emitir energia. Por quê? Ele começa a desintegrar. E quando ele desintegra, é assim, ó. Quando eu tenho próton com próton, tá? Ele deveria ter repulsão, deveria? Por que não tem repulsão entre eles? Porque uma parte da massa se transforma em energia. E daí vai dar uma força nuclear forte, que é uma força de ligação, uma energia nuclear, segurando eles ali. Quando rompe o núcleo, aquela energia é liberada. Quando aquela energia é liberada, o que acontece? Ele vai aquecer a água. Aquela água, então, vai atingir uma temperatura absurda. Tá? Qual a diferença em relação ao carvão? Que a quantidade que eu vou usar de material é muito menor quando eu estou utilizando o urânio. Por quê? A energia que libera, para vocês terem uma ideia, uma bolachinha de 10 gramas,
ela mantém uma lâmpada de 100 watts acesa por 300 mil anos, uma bolachinha de 10 gramas. Então a energia que libera é absurda, tá? A energia que libera dessa energia nuclear, tá? Do urânio, por exemplo. Aí libera. Mas só que eu não posso deixar isso aqui aquecer indefinidamente. Aí o pessoal coloca o que para controlar? Ele coloca uns bastões aqui para cessar para não ser contínuo aumentando a temperatura, senão pode explodir isso aqui. Ele coloca bastões de grafite. Então ele coloca os bastões aqui para poder controlar, tá, o aumento dessa temperatura, senão iria explodir tudo, porque vai aumentar demais a pressão e aí pode explodir. Então eles vão controlar dessa maneira. Mas o que vai acontecer com essa água que é aquecida? A água aquecida vira vapor e o vapor vai bater onde? De novo, bate no rotor, bater no rotor, varia e vai criar corrente elétrica de novo. Agora o que ele usou? Agora ele usou energia nuclear, não é isso? Então a ideia da usina nuclear é assim. O gerador eólico, professor, como funciona o gerador eólico? Tá? Os dois aqui tem problema, né? Por quê? Vai gerar lixo, né? Aqui um lixo nuclear, aqui vai gerar também para o ambiente, seria muito ruim. Agora, se eu pensar no gerador eólico, opa, o gerador eólico é bom, mas só que eu tenho um problema o quê? Que tem que ter um local com muito vento, muita circulação de ar. Por quê? Vai vir o ar, bate na hélice. Quando bate na hélice, aí quem vai fazer o papel disso aqui, quem quer, é a hélice. Bateu o ar nela, faz ela girar. Quando ela gira, vai fazer girar o rotor, vai variar o fluxo magnético. Criou corrente elétrica. Mas só que você tem que estar num local onde tem bastante vento. Então tem os geradores eólicos, geralmente nesses locais onde tem uma circulação bem grande de ar, tá bom? Tá, agora o último ali, o gerador solar. Como seria a ideia de gerador solar? Todos esses aqui que eu fui falando para vocês são correntes alternadas. Agora o gerador solar, como que ele funciona? A ideia é a seguinte, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, imagina que eu tenho um elemento químico qualquer. Tá? No caso do gerador solar, né, ele vai usar o silício. Né? Mas vamos supor que ele colocou um material condutor. Vamos pensar assim, só para ficar fácil para vocês pensarem. Eu vou inventar valores, só para entender rapidinho, tá certo? Então vamos imaginar, faz de conta, que daqui seria menos 100. Aqui vou escrever assim, menos 80, menos 40, faz de conta. Aqui eu vou colocar menos 10. Aqui, menos 5. E aí vai diminuindo até chegar um momento que vai dar o quê? 0. Não é isso? Beleza. Professor, não estou entendendo nada que você está falando. É o seguinte. Imagina que está vindo uma radiação. Tá? Uma radiação de luz solar. Tá? Uma radiação de luz solar que está chegando. Então, é uma radiação chegando que vai incidir nesse elemento químico. Quando ele incide nesse elemento químico, o que acontece? Vocês concordam que é formado por quem aqui? São formados por fótons. Então tem um monte de fótons chegando. E os fótons têm uma energia, que é igual a H vezes a frequência. Então tá certo. Chegou os fótons, essa radiação, e vai colidir com o núcleo lá. Não vai colidir com esse elemento químico? Vai. E vão colidir com os elétrons também, não vão? Vão. Aí quando eles colidem com os elétrons, aí o que acontece? Dependendo da energia que tem esse fóton, ele pode fazer ele saltar daqui para cá, ele pode saltar daqui para cá, daqui até lá em cima, entenderam? Ou simplesmente pode ficar livre. Professor, eu não estou entendendo. Vou dar um exemplo. Imagina que a energia é de menos 100. Eu não coloquei nem unidade para não criar dificuldade aqui, tá? Então a energia é menos 100. Então o que significa isso? Se eu fornecer 100 para ele de energia, o que vai acontecer? Forneci 100, ele fica o elétron livre. Entenderam? Então eu tirei o elétron daqui, opa, ficou livre. E se eu fornecer mais que 100? Além dele ficar livre, ele já sai com uma energia cinética. Então se eu fornecer mais que 100, porque ele precisa de 100, como se estivesse devendo 100. Chegou 100 para ele, opa, ficou livre. Forneceu mais que 100. Além de ficar livre, sai com dinheiro no bolso. É isso que aconteceu. Tá? E agora, se eu fornecer 60? Opa, se fornecer 60, ele sai daqui e vai para cá. Foi o suficiente? Não, ainda estou devendo 40. E se eu fornecer, professor, por exemplo, 90, ele sai daqui, opa, fica devendo só 10 agora. Professor, se eu fornecer 95, ele sai daqui e fica devendo só 5. Professor, se eu fornecer... Opa, agora ele ficou livre. Forneceu mais, aqueceu ocultando dinheiro agora. Tá? Então é como se ele estivesse devendo. É isso que está acontecendo com o elétron. Agora o que vai acontecer? Eu tenho que fornecer uma energia mínima necessária para ele dar o salto quântico. É isso que vai acontecer. Então, se eu fornecer uma energia que não é, por exemplo, essa diferença daqui para cá, que daqui para cá dá 60, daqui para cá dá 90, daqui para cá 95, não é isso? Se eu fornecer, por exemplo, 50, ele vai saltar, só vai até aqui? Não, ele nem sai do lugar. Por quê? Ele é enjoado, ele só sai, só que a quantia exata. Por quê? A energia é quantizada. Então tem que ser uma energia mínima para ele dar o salto
para ele ir daqui para cá, para ele ir daqui para cá, para ele ir daqui para cá, entendeu? Então tem que ter uma energia mínima para dar esse salto. A energia é quantizada. Professor, o que tem a ver isso com o gerador no caso solar? É o seguinte, eles colocam o material aqui, no caso, que vai ser de que maneira? Por exemplo, a radiação luminosa vai ter energia suficiente para dar o salto quântico. E aí, quando ele dá o salto quântico, esses elétrons ficam livres, não ficam? Beleza? E dependendo do salto quântico que for, além de ficar livre, tem energia cinética, tem velocidade, não é isso? Aí, olha só o que acontece. Chegou a radiação nesse painel solar. Esse painel solar, ele vai fazer o quê? Vai dar o salto quântico. Ao dar o salto quântico, os elétrons estão livres e vão começar a percorrer o circuito. E aí, percorrendo o circuito, vai alimentar lá na sua casa, por exemplo, TV ligada, chuveiro ligado, vai alimentar algumas coisas, circuito elétrico da sua casa ligado. Professor, qual a diferença desse para aquele? Aqui a corrente, aqui no caso, é uma corrente contínua, tá certo? A corrente só está indo para lá. Aí eles vão pode criar mecanismo para essa corrente que estava contínua virar alternada. Tá? Aí eles vão usar um aparelhinho lá, um computador, por exemplo, ele pode utilizar para transformar como se fosse uma corrente alternada. Mas no caso seria um gerador de corrente contínua. O que eles conseguem fazer com isso? Durante o dia ele vai carregando uma bateria e essa bateria vai armazenando energia que ele vai poder usar durante um período da noite, por exemplo. Tá? Por quê? Depende da iluminação do ambiente, depende de radiação luminosa chegando até essa placa, tá certo? E aqui o que acontece? Não gerou resíduo. Qual é o problema? Que isso aqui ainda é muito caro, tá? Mas só que diminuiu bastante e bastante gente está utilizando. A tendência é que muitos utilizem isso aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo, continue com a gente.